Eu creio que ao menos uma vez na sua vida, uma única vez, você já tentou se comunicar com alguém que é importante para você, mas essa pessoa simplesmente não conseguiu entender a sua mensagem. E quando você percebe que durante a sua vida inteira, quando você tenta conversar com alguém que é importante para você, ninguém é capaz de te entender, ninguém é capaz de compartilhar com você verdadeiramente os seus sentimentos. É estranho essa sensação, porque eu percebo que eu sinto isso durante a minha vida inteira e a cada tempo que passa só se intensifica. Eu nunca fui uma pessoa pobre em oratória, muito pelo contrário, eu sempre consegui me expressar muito bem, me comunicar muito bem. Mas acontece que quando se trata de sentimentos, quando se trata de algum assunto existencialista, é como se não existisse ninguém capaz de entender o que eu estou falando. É como se eu falasse outra língua, ou é como se eu não pertencesse a esse mundo. É como se eu falasse A para uma pessoa, essa pessoa respondesse B. É como se não existisse uma conexão. E de certa forma isso é frustrante, mas eu creio que talvez o problema resida em mim. Porque é mais fácil eu estar errado do que todas as outras pessoas estarem erradas. Mas se eu não falho na comunicação, se eu consigo expressar os meus sentimentos conforme eu utilizo as palavras, onde é que está o erro? E foi aí que eu acabei pensando numa teoria um pouco utópica. E se na verdade todos estivessem sozinhos? E se na verdade nesse mundo houvesse apenas um único player, um único jogador, fazendo uma campanha solo? E durante muito tempo eu pensei nessa problemática. Talvez o errado da questão não fosse as outras pessoas. Talvez o errado da questão fosse eu. Mas eu não sei onde eu estou errando, porque a minha oratória não é pobre, eu consigo me explicar bem, porém, por que eu sinto que ninguém consegue entender o que eu falo? Vocês já tiveram essa sensação? Eu creio que ao menos uma vez na vida, se alguém estiver escutando isso e tiver essa mesma sensação, por favor, compartilhe comigo. Porque pensando em tudo isso, eu cheguei apenas a uma conclusão de que eu não estou errado e as outras pessoas também não estão erradas. E a única teoria que sustenta esse meu pensamento é que na verdade eu estou só nesse mundo, tal como talvez as outras pessoas estejam só também. E de certa forma, quem sabe se essa realidade não é cada um por si, uma campanha solo, e as outras pessoas ao seu redor são simplesmente NPCs que estão a interagir com você de uma forma completamente superficial. Eu sempre tive essa sensação que existe um limite em que eu consigo me comunicar com uma outra pessoa, como se já estivesse um script, já estivesse um assunto delimitado com essa pessoa e eu simplesmente não conseguisse avançar para alguma conversa mais profunda porque ou eu ou ela não nos entenderíamos mais. E quando você para pensar e faz um comparativo com os diálogos, por exemplo, dos NPCs de The Witcher, de Fallout, ou de qualquer outro tipo de jogo de campanha, você percebe que as outras pessoas são limitadas. Talvez eu seja limitado, talvez o que eu esteja falando você não consiga entender, e talvez o que você esteja falando eu não consiga entender. Às vezes eu me sinto tão sozinho, mesmo rodeado de tantas pessoas, às vezes eu queria conversar assuntos tão profundos, mas não há ninguém. E aí eu posso introduzir o conceito utilizado por Descartes. Ele falava muito isso. Penso, logo existo, mas eu não posso garantir fundamentalmente que uma outra pessoa existe, porque eu não estarei pensando com a mente dela. Tudo que eu consigo ver de uma outra pessoa é algo superficial. E talvez o que é apresentado como superficialidade para mim seja tal como é mostrado a um NPC para um jogador. É um paralelo muito estranho, mas se você já tiver pensado algo semelhante, faz muito sentido. Faz muito sentido você estar sozinho aqui nesse planeta e, na verdade, as outras pessoas ao seu redor estão apenas temperando a campanha da sua vida. E, fundamentalmente, você está sozinho. E quando você percebe isso e se torna uma pessoa pessimista, isso é um horror. Isso é um horror, porque é muito difícil de fazer você voltar atrás. Uma vez que você tem esse pensamento, você fica completamente preso nele. E quanto mais você pensa, mais você pensa, mais você pensa, mais é difícil de você ser contestado. E ultimamente eu estou assim. Eu estou preso nesses pensamentos. E cada dia que passa é mais difícil de acreditar que as pessoas são reais, que as pessoas possuem profundidade. É muito estranho falar isso e não parecer prepotente ou arrogante, mas
Isso é válido para você também. Talvez, à sua vista, eu seja simplesmente um NPC que não consiga me comunicar corretamente. Mas quando você utiliza as regras com tanta certeza, com tanta destreza, aonde estaria então o erro na ponte comunicativa entre as pessoas? E isso, de certa forma, me leva a crer que só há uma teoria verdadeiramente fundamentada nessa realidade, que é justamente o fato de que você está sozinho nesse mundo e que as outras pessoas, amigos, seus pais, não passam de seres pré-programados para interagir com você com uma limitação. É como se você enxergasse as cordas, mas não pudesse fazer nada para evitar. É como se algo estivesse bem na sua frente, mas você estivesse completamente fora de foco. É como se fosse um jogo. Porém, o jogo é divertido porque você tem poderes, você pode destruir coisas, construir outras. E aqui, o que eu posso fazer se não apenas resmungar e criticar minha própria existência? A verdade é que eu travo uma batalha incessante com esses pensamentos há um bom tempo. E cada vez mais que o tempo passa, eu me sinto mais distante dos meus amigos, dos meus pais, das pessoas que são importantes para mim. Porque é como se eu estivesse 24 horas por dia, 7 dias por semana, jogando um game. E quando você joga um game, mesmo se acontece algo com o pai do seu personagem, dificilmente você ficaria tão afetado como se fosse na vida real. Porque você sabe que aquilo não é a realidade. Mas o que acontece quando você percebe que aqui, o agora, também pode não ser mais a realidade? Você começa a se desprender do mundo e as coisas começam a não fazer mais sentido para você. E as pessoas importantes para você deixam de ser importantes, porque você sabe que nada aqui é real. Não há um objetivo final nessa conversa, também não é uma espécie de desabafo. Eu estou muito irritado a ponto de fazer um vídeo sobre isso, mas eu creio que é uma ponte formidável com algo que nós gamers conhecemos tão bem, que ao jogar uma campanha, verdadeiramente, lá no fundo, é só você e mais ninguém. No final das contas, não há ninguém para te ouvir, não há ninguém para te entender. No final das contas, você está preso em uma campanha extremamente chata, mas você deve continuar seguindo, porque a vida obriga você a continuar. Independente de quão complexo o NPC seja, independente de quão complexos seus amigos sejam, no final das contas eles não podem te salvar, eles não podem te entender. E não é culpa deles. Eles foram pré-projetados de uma forma que nem você entende, mas essa forma é limitada. E tudo isso que eu falei vale perfeitamente para mim. O que me faz crer que, se não estamos sozinhos nesse mundo, cada um está sozinho no sentido de ter a sua própria ilha, inalcançável, incomunicável. Sejam bem-vindos à verdadeira caixa de jogos.